Meu nome é Henrique Augusto Moreira, tenho 56 anos e fui enfermeiro forense no pronto-socorro do Hospital das Clínicas em São Paulo por 27 anos. Eu perdi a conta do que vi. Os relatórios que ainda guardo, aqui comigo nessa pasta desgastada, falam em mais de 4.800 atendimentos com coleta de evidências. Violência doméstica, estupros, facadas, tiros, quedas suspeitas, acidentes sem testemunhas. Eu sempre disse, com aquela arrogância de quem já apalpou o fim do mundo com luvas de procedimento, que nada mais me assustava. Eu estava errado. Foi uma madrugada de agosto de 2017, no bairro Cerqueira César, que me fez largar a área, pedir transferência para uma clínica pequena no interior e começar terapia como quem pede oxigênio. Eu só estou contando agora porque minha mãe morreu no fim de 2024 e com ela foi embora a última pessoa que ainda acreditava que eu aguentava tudo. Eu não aguento. E porque algumas coisas voltaram a acontecer perto demais da minha casa. Eu nunca esqueci aquela cama de cena de crime. Nunca. A T3. Cama velha, grade de ferro frio, rodízios barulhentos que chiavam, no piso de vinil gasto. Todo mundo no plantão dizia que ela dava sorte, que os pacientes dela rodavam mais rápido para a UTI ou para casa. Superstição de corredor. Eu detestava a superstição. Ainda assim, toda vez que eu encostava na grade direita dela, sentia um frio metálico subindo pelo braço, como se a estrutura guardasse memória de cada corpo que tinha passado por ali. Aquela noite, eu estava chefiando a enfermagem do setor de trauma e cuidando da cadeia de custódia dos kits de evidência. O ar tinha cheiro de café requentado, misturado com álcool gel, aquele cheiro que gruda na garganta depois de horas respirando o mesmo ar reciclado. O corredor vibrava com o som seco dos carrinhos de curativo batendo nos batentes, o bip constante dos monitores, o arrastar de maca sobre maca. Rotina. Ou era para ser. Às 2h18, a rádio interna apitou com aquele chiado que eu conhecia de cor. A voz da central do SAMU, rouca, quase entediada. Homem, vítima de agressão, inconsciente, sem identificação. Rotina pura. Eu já estava levantando da cadeira, checando se o kit de coleta estava lacrado, quando a técnica de enfermagem que recebia o material me chamou com um aceno estranho. Ela segurava o lençol descartável do kit ainda embalado. O lacre estava intacto, aquele plástico transparente que a gente corta com a tesoura sem ponta. Só que a etiqueta grudada na lateral, aquela que vem impressa direto da fábrica com lote e validade, estava com a data errada. Não era erro de digitação. Era uma data que não existia. Dia 32 de agosto de 2017. Eu peguei o pacote da mão dela e virei para todos os lados, procurando rasgos, sinais de violação, qualquer coisa. Nada. Lacre perfeito. Código de barras legível. Só a data impossível ali impressa em tinta preta sobre o papel adesivo. Senti um desconforto seco na boca do estômago, aquele tipo de sensação que a gente aprende a ignorar porque, se parar para pensar, o plantão não anda. Guardei o kit de lado e pedi outro. A técnica me olhou como se eu estivesse exagerando, mas não discutiu. Ela conhecia meu jeito. Eu era metódico. Eu não deixava passar nada. Era por isso que a chefia me mantinha ali, cuidando de casos que envolviam polícia, Ministério Público, perícia. Eu era confiável. Eu era o cara que não inventava desculpa, que não perdia papel, que não esquecia lacre. Ouvi o barulho das rodas da maca vindo pelo corredor. O som era diferente, mais pesado, como se estivessem arrastando peso morto sobre o piso molhado. Quando a equipe do SAMU entrou pela porta dupla, trazendo o paciente coberto até o pescoço com um lençol térmico, eu senti o ar mudar. Não era cheiro, era temperatura, como se tivessem aberto uma geladeira industrial no meio da sala. O socorrista que vinha na frente, um cara que eu já conhecia de outros plantões, evitou meu olhar. Passou direto às informações técnicas, mas sem aquele tom de camaradagem de sempre. Masculino, aproximadamente 33 anos, encontrado numa rua lateral da Avenida Rebouças, perto de um estacionamento fechado. Possível espancamento, queda ao solo, choque, sem identificação.
Eu me aproximei da maca enquanto a equipe transferia o corpo para a T3, aquela cama maldita. As mãos do paciente estavam para fora do lençol, pálidas, mas sem sujeira visível. Nenhum arranhão, nenhuma marca defensiva. Eu conheço mãos que lutaram. Essas pareciam mãos que nunca tinham tocado em nada. Quando terminaram a transferência, eu comecei o protocolo que eu tinha feito milhares de vezes. Registro fotográfico com a câmera da sala. Ângulo geral, ângulo aproximado. Foco em áreas de lesão. Só que não havia lesão. A roupa, sim, estava destruída. Camiseta rasgada em tiras irregulares, calça com marcas de arrasto, tênis com barro seco grudado na sola. Mas quando eu cortei o tecido e expus a pele, minha boca secou. A pele estava inteira. Inteira demais. Nem hematoma extenso, nem escoriação de asfalto, nem petequias ao redor do pescoço. Só um hematoma pequeno, arredondado, embaixo da clavícula esquerda. Parecia marca de ventosa, simétrico, perfeito. Eu passei a mão enluvada pelo braço do paciente, testando. A temperatura. Estava frio. Não frio de sala com ar-condicionado ligado. Frio de gaveta de necrotério. Aquele frio úmido, denso, que sobe pela palma da mão e te faz querer lavar o braço depois. Chamei o médico plantonista, o Dr. Márcio, um cara sério, de poucas palavras, que já tinha visto corpo queimado, corpo esquartejado, corpo em decomposição. Ele chegou com o estetoscópio pendurado no pescoço, ajustou o tubo nos ouvidos e encostou no peito do paciente. Ficou ali, parado, mais tempo do que o normal. Depois pediu para repetir. Trocou o lado. Trocou de novo. Pediu para eu trocar o sensor do oxímetro. Pediu outro termômetro. Quando ele levantou a cabeça, os olhos dele tinham aquela pausa que eu odeio. A pausa de quem pensa antes de falar para não parecer assustado na frente da equipe. Ele me puxou para o canto e falou baixo, quase sem mover os lábios. Henrique, esse batimento não é irregular. É regular demais. Parece programado. Eu engoli seco. Voltei para a T3. A Rosana, técnica de enfermagem antiga, aquela que já tinha visto criança morta por bala perdida e não chorava mais. Estava de pé ao lado da maca, olhando as mãos do paciente. Ela ergueu uma delas com cuidado, como quem levanta algo frágil, e me chamou com um movimento de cabeça. Henrique, vem cá. Olha as digitais. Eu me aproximei. Segurei a mão do paciente pela base do pulso e virei a palma para a luz do teto. As impressões digitais estavam ali, visíveis, cristas papilares bem definidas, só que eram perfeitas demais, simétricas demais, como se alguém tivesse desenhado um padrão de referência para ensinar anatomia. Não era queimadura, não era pele regenerada, era pele que nunca tinha vivido. Ninguém disse em voz alta o que estava pensando. A gente voltou para o protocolo. Porque é isso que a gente faz. A gente segue o protocolo quando a realidade começa a rachar nas bordas. Eu preenchi os campos do formulário, lacrei as roupas em saco apropriado, assinei com meu carimbo, registrei o horário. Tudo certinho, tudo em ordem, como se ordem ainda significasse alguma coisa. Mas dentro de mim, com o corpo imóvel na T3 e aquele frio subindo pela sala, nasceu uma certeza íntima, silenciosa, que eu não compartilhei com ninguém naquela noite. Eu estava diante de uma coisa que sabia imitar um ser humano sem entender direito como um ser humano é. E aquela cama AT3 que todo mundo dizia que dava sorte, parecia estar esperando por aquilo o tempo todo. Quando o sol começou a raiar, eu ainda estava ali, parado ao lado daquela maca, com a prancheta nas mãos e uma lista de procedimentos que eu tinha seguido tantas vezes que poderia recitar de olhos fechados. Só que dessa vez, cada item riscado parecia uma mentira burocrática. Eu estava preenchendo formulários para um corpo que desafiava tudo o que eu sabia sobre carne humana. O paciente tinha dado entrada como masculino, aproximadamente 33 anos. A história que veio com ele era limpa, pronta, embalada, possível espancamento, queda ao solo, choque. A roupa confirmava a narrativa. Camiseta rasgada em tiras desiguais, calça com marcas de arrasto, tênis enlameado. Tudo batia.
menos o corpo. Eu cortei o tecido com a tesoura de ponta-romba, seguindo o protocolo de preservação de evidências. Rasgos na altura do ombro, depois descendo pelo tórax, liberando espaço para os eletrodos do monitor. A calça, manchada e suja, saiu em pedaços. E foi ali, expondo a pele centímetro por centímetro, que a contradição me bateu como um tapa-frio na nuca. A pele estava inteira. Não era só a ausência de ferimento grave, era a ausência de história. A gente aprende a reconhecer pele que apanhou. Mesmo sem fratura exposta, há petequias, aquelas manchinhas vermelhas de vasos que estouram sob impacto. Há escoriações, aquele arranhão superficial de asfalto ou concreto. Há edema, inchaço concentrado nos pontos de trauma. Ali não havia quase nada, só aquele hematoma pequeno, circular, abaixo da clavícula esquerda. Parecia marca de ventosa, ou de algo que tinha sugado a pele com pressão controlada, medida. E tinha outra coisa. Não havia cheiro de sangue. Eu sei que parece detalhe menor, mas não é. Sangue fresco tem cheiro de ferro quente, aquele odor metálico que gruda na garganta. Sangue misturado com suor de medo tem um toque ácido, quase acre. Ali não havia nada disso. Havia apenas o cheiro do lençol descartável e do álcool gel que eu tinha passado nas mãos antes de começar. O monitor continuava apitando. Os números eram compatíveis com vida. Frequência cardíaca estável, pressão arterial dentro do esperado, saturação de oxigênio aceitável. Mas o corpo, ao toque, estava gelado, não frio, gelado, como se tivesse acabado de sair de uma câmara fria. Eu terminei o registro fotográfico e passei para a coleta de material sob as unhas. Esfregacete de algodão úmido, movimento delicado para não contaminar, selagem em tubo estéril, etiqueta com horário e iniciais. Tudo certinho. As unhas estavam limpas. Limpas demais para alguém que tinha acabado de cair no chão de uma rua suja. Nem terra, nem fibra de tecido, nem célula de pele alheia. Nada. Preservei as roupas em saco lacrado, assinei o termo, carimbei. A cadeia de custódia estava impecável. Eu era bom nisso. Meticuloso, eu sabia que um lacre mal feito, uma assinatura faltando, um horário errado, podiam invalidar uma investigação inteira. Então eu fazia tudo do jeito certo, sempre. Chamei o Dr. Márcio de novo. Ele chegou com o rosto cansado, olheiras profundas, mas ainda com aquela postura de quem não admite derrota. Pediu avaliação rápida de pupilas, puxou a pálpebra do paciente com o polegar, acendeu a lanterna de bolso. As pupilas reagiram. Contração simétrica. Tempo de resposta normal. Ele testou reflexos nos joelhos, nos tornozelos. Batida com o martelinho. Observação do movimento involuntário. Tudo funcionando. Mas então ele encostou o estetoscópio de novo e fez aquela pausa. A pausa que eu já tinha visto antes. Ele respirou fundo, trocou o estetoscópio de ouvido, como se o problema fosse o equipamento. Pediu para eu trocar o sensor do oxímetro. Eu troquei. Pediu para checar a temperatura com outro termômetro. Eu fui buscar o digital na gaveta do carrinho, limpei com álcool, coloquei na axila do paciente. O visor piscou e mostrou 33 graus Celsius. Temperatura incompatível com consciência. Temperatura de hipotermia severa. Só que o paciente não tremia. Não havia piloereção. Não havia sinal de esforço do corpo para gerar calor. A Rosana se aproximou de novo, dessa vez segurando a mão direita do paciente, como quem segura uma peça de museu. Ela tinha aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem já viu coisa demais e aprendeu a confiar no próprio instinto antes de confiar em explicação. Henrique, vem aqui. Sem querer assustar ninguém. Mas isso aqui não faz sentido. Olha as digitais. Eu olhei. Segurei a mão do paciente entre as minhas mãos enluvadas e virei para a luz do teto. As impressões digitais estavam ali, visíveis a olho nu. Cristas papilares bem definidas, desenho completo. Só que eram perfeitas. Não no sentido de serem bonitas, no sentido de serem artificiais, simétricas demais, organizadas demais, como se alguém tivesse usado um molde, um carimbo anatômico, para imprimir um padrão de referência.
Não era ausência de digital, como em queimadura química ou térmica. Não era pele regenerada, com aquelas marcas irregulares de cicatrização. Era pele que parecia ter sido fabricada já pronta, sem passar pelo processo sujo, aleatório, imperfeito de crescer num corpo vivo. Eu soltei a mão devagar, como se ela pudesse quebrar. Voltei para a prancheta. Anotei tudo. Mas as palavras que eu escrevia pareciam fracas, insuficientes. Como descrever algo que contradiz a própria lógica de estar vivo? Ninguém disse a palavra. Ninguém falou em sobrenatural, em experimento, em coisa que não deveria existir. A gente falou em equipamento com defeito, em contaminação de amostra, em falsificação de identidade, em droga nova, ainda não catalogada, que provoca sintomas atípicos. A gente se agarrou nas explicações possíveis porque a alternativa era insuportável. Mas eu sabia. No fundo, na parte do cérebro que a gente não gosta de acessar, eu sabia. Aquilo não era um paciente. Aquilo era uma imitação. Uma réplica quase perfeita feita por alguém ou algo que entendia a anatomia humana o suficiente para construir um boneco convincente. Mas não. O suficiente para capturar os detalhes invisíveis que separam um corpo vivo de um manequim bem feito. A pele sem micro-história, as digitais sem imperfeição, o frio sem tremor, o coração batendo como metrônomo. Eu olhei para a T3 e, pela primeira vez em 27 anos de profissão, senti medo de uma cama hospitalar. Aquela estrutura de ferro velha, com a grade fria e os rodízios barulhentos, parecia estar participando do teatro. Como se soubesse o que estava deitado ali. Como se já tivesse visto aquilo antes. E quando o Dr. Márcio pediu exames de imagem, gasometria, hemograma completo, toxicológico ampliado, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que os resultados iam voltar estranhos, incompletos, contraditórios. Porque aquele corpo não tinha sido feito para ser examinado. Tinha sido feito para ser observado. E nós, a equipe toda, éramos as cobaias do experimento. A luz da manhã entrou pelas janelas altas do corredor e iluminou o piso de vinil gasto, mas não trouxe alívio nenhum. Eu já estava há mais de 20 horas acordado e minha cabeça pesava como se tivesse enchido de areia molhada. Mas eu não podia parar, não naquele caso. Eu tinha pedido todos os exames que o protocolo e a hierarquia permitiam sem levantar bandeira vermelha. Tomografia, gasometria arterial, hemograma completo, toxicológico ampliado, avaliação neurológica. Eu conhecia os atalhos, sabia com quem falar, em que tom usar, quanto de preocupação técnica demonstrar para não parecer pânico. O paciente foi levado para a tomografia por volta das 6 da manhã. Eu acompanhei até onde pude, com a prancheta debaixo do braço e os lacres guardados no bolso do jaleco como quem carrega amuleto. Eu não confiei na transferência para outra equipe. Eu precisava estar perto, não por zelo profissional, por instinto de sobrevivência. A maca passou pela porta dupla da radiologia e eu fiquei do lado de fora, olhando através do vidro embaçado. Podia ver o corpo sendo posicionado na mesa do aparelho, imóvel, quieto demais. Pacientes inconscientes ainda têm micromovimentos. Respiração que levanta o peito de forma irregular. Contração involuntária de músculo. Aquele corpo parecia feito de cera. O técnico da tomografia, um rapaz jovem chamado Diego, fez o trabalho com a eficiência de sempre. Ajustou a cabeça, centralizou o tórax, programou os cortes. Mas quando ele saiu da sala de comando e voltou para checar a imagem prévia no monitor, ele me chamou, com um aceno estranho. Não era urgência, era curiosidade perturbada. Enfermeiro, dá uma olhada nisso aqui. Parece imagem de teste. Eu me aproximei do monitor. A tela mostrava os cortes transversais do crânio, do tórax, do abdômen. Tudo ali. Cérebro, pulmões, fígado, rins. Anatomia completa. Só que era perfeita demais. Não havia variação. Não havia aquela assimetria natural que todo o corpo humano tem. Uma costela levemente mais curta que a outra. Um pulmão com volume discretamente diferente. Um septo nasal com desvio mínimo.
pequenas imperfeições que a vida imprime em todo mundo. Ali não tinha nada disso. Parecia imagem de manual, ilustração didática, corpo de referência. Diego deu um riso nervoso, daqueles que a gente solta quando não sabe o que falar. Ele murmurou algo sobre nunca ter visto simetria tão precisa e voltou para a sala de comando para gerar o laudo. Eu fiquei ali, olhando para a tela, sentindo meu estômago afundar devagar. Onde estava a hemorragia interna compatível com espancamento? Onde estava o edema cerebral de queda ao solo? Onde estavam as microfraturas, os hematomas profundos, os sinais de trauma que deveriam estar ali? Não havia nada. Os ossos pareciam recém-fabricados, perfeitos, sem histórico de fratura antiga, sem calcificação irregular, sem linha de crescimento assimétrica. Voltei para o corredor e encostei na parede fria, tentando organizar o que eu estava vendo. Não consegui. A lógica tinha desmoronado. Eu estava operando no instinto agora, naquela parte primitiva do cérebro que só sabe uma coisa: fugir. Mas eu não fugi. Eu voltei para a sala de trauma, conferi os lacres, reli minhas anotações, tudo em ordem, tudo documentado, como se documentação ainda significasse proteção. Por volta das 9 da manhã, o laboratório me ligou. A voz da bioquímica ao telefone era hesitante, quase envergonhada. Ela pediu nova amostra de sangue porque a primeira não tinha fechado com os reagentes. Eu perguntei o que isso significava. Ela demorou para responder. Disse que as células pareciam funcionar, mas que havia estruturas atípicas no esfregaço. Perguntei que tipo de estrutura. Ela falou baixo, como quem tem medo de ser ouvida. Geométricas, organizadas, como microfilamentos que não deveriam estar ali. Eu pedi para ela guardar a lâmina original. Ela disse que ia tentar. Desliguei o telefone e senti um frio subir pela espinha. Eu sabia que aquela lâmina ia sumir. Eu sabia que alguém ia corrigir aquilo antes que virasse problema oficial. Fui até o laboratório de patologia no subsolo. O corredor cheirava a formol e detergente industrial. Encontrei o Dr. Raul, patologista velho de guerra, olhando uma lâmina no microscópio com a testa franzida. Ele me viu e fez sinal para eu me aproximar. Sem falar nada, ajustou o foco e me deixou olhar. A imagem ampliada mostrava hemácias, glóbulos vermelhos, células sanguíneas normais, mas entre elas havia algo que não deveria estar ali. Filamentos finos, organizados em padrão hexagonal, como se alguém tivesse desenhado uma rede microscópica dentro do sangue. Não era parasita, não era cristal de medicamento. Era algo artificial, deliberado. O Dr. Raul tirou os óculos, esfregou os olhos cansados e disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair dele, uma voz de quem desistiu de entender: Henrique, eu vou guardar essa lâmina na minha gaveta pessoal, com seu nome e meu carimbo. Porque se isso aqui subir para a chefia, alguém vai dizer que foi contaminação de preparo. E eu sei que não foi. Agradeci. Saí de lá com as pernas bambas, subi de volta para o andar do pronto-socorro e fui direto para a sala administrativa onde ficavam os registros de entrada. Eu precisava de um nome, de um CPF, de algo que ancorasse aquele corpo numa identidade humana. A assistente social tinha conseguido um possível nome a partir de um boleto de conta de luz encontrado no bolso da calça. Leonardo Pires, analista de sistemas. CPF ativo. Endereço em Vila Mariana, bairro classe média de São Paulo. Parecia sólido, parecia real. Eu anotei os dados, peguei meu celular e liguei para a Polícia Civil. Passei as informações. O investigador do outro lado da linha disse que ia verificar e retornar. Voltou meia hora depois com um tom esquisito na voz. Confirmou que o CPF existia, que havia conta bancária ativa, que havia histórico de pagamento de impostos, tudo certinho. Mas quando tentaram contato com vizinhos, não havia ninguém que lembrasse de Leonardo Pires. O porteiro do prédio não reconheceu o nome. Não havia foto nas redes sociais. Não havia matrícula escolar antiga. Não havia registro de nascimento acessível no sistema. Era como se alguém tivesse criado um adulto completo do nada, com documentos perfeitos,
mas sem passado humano. Eu desliguei o telefone e fiquei parado no meio do corredor, ouvindo o barulho distante das macas, dos alarmes, das vozes cansadas. E entendi, com uma clareza que me deixou com náusea, que aquilo não era um caso policial. Aquilo era outra coisa, algo maior, algo que tinha recursos, conhecimento, paciência, algo que sabia como criar uma identidade burocrática perfeita sem deixar rastro humano verdadeiro. Voltei para a sala de trauma. A T3 ainda estava lá com o corpo imóvel sob o lençol. Eu me aproximei devagar, como quem se aproxima de armadilha. A luz do teto batia em ângulo sobre o tecido e, de repente, eu vi uma sombra no lençol. Não era sujeira, não era dobra, era um desenho, quase imperceptível, hexagonal, como marca d'água, como se o próprio tecido tivesse sido preparado para aquilo. Eu recuei. Senti o suor frio descendo pelas costas. Olhei ao redor. Ninguém parecia notar. A equipe seguia a rotina, preenchendo prontuários, ajustando soro, trocando curativos. Como se nada de errado estivesse acontecendo. Como se aquele corpo fosse só mais um. Mas eu sabia. Eu sabia que o problema não era só o corpo. O problema era o lugar. A T3. Aquela cama maldita que todo mundo dizia que dava sorte. Aquela estrutura velha de ferro que eu sempre senti fria demais ao toque. Talvez ela não fosse só uma cama. Talvez fosse um ponto, um lugar marcado, um palco onde algo se manifestava de tempos em tempos, testando, observando, coletando. E nós, a equipe, éramos apenas a plateia obrigatória. Eu peguei minha prancheta, fui até a saleta de descanso e tranquei a porta. Sentei no chão frio, encostei a cabeça na parede e, pela primeira vez em 27 anos, chorei de medo. Não o medo de ver morte. O medo de entender que a morte talvez fosse a parte mais honesta daquela história toda. No fim daquela tarde, quando eu já estava há mais de 20 horas acordado e minha cabeça parecia cheia de algodão sujo, a engrenagem institucional entrou em cena. Não foi homem de preto com arma, não foi ameaça direta, foi pior. Foi gente de jaleco, gente de crachá, gente que sorri e aperta sua mão enquanto apaga o que você viu. A chefia administrativa me chamou para uma reunião curta. Sala pequena, sem janela, com aquele cheiro de papel velho e tinta de impressora. Disseram que precisavam alinhar fluxo. A palavra era sempre essa: fluxo. Como se estivéssemos falando de esgoto, não de um corpo que desafiava toda a lógica médica conhecida. Havia 3 pessoas na sala. A coordenadora de enfermagem, uma mulher de uns 50 anos que eu conhecia há décadas. O diretor técnico, homem sério, competente, que sempre me tratou com respeito. E um terceiro que não foi apresentado. Ele tinha crachá, mas eu não consegui ler o nome. Ficou de pé, encostado na parede, observando. A coordenadora começou a falar com aquele tom de quem está lendo um script. Disse que havia suspeita de contaminação de laboratório, que o preparo de algumas amostras tinha sido feito fora do protocolo, que era preciso recolher todo o material para nova análise, em laboratório externo. Falou como se estivesse me protegendo, como se estivesse me fazendo um favor. Eu perguntei sobre a lâmina que o Dr. Raul tinha guardado na gaveta dele, com meu nome e carimbo. A coordenadora trocou um olhar rápido com o homem encostado na parede. Disse que já tinha sido recolhida para a auditoria interna, que era procedimento padrão em casos de resultado atípico. Senti meu estômago virar. Eu sabia que minha gaveta estava trancada. Eu sabia que meu lacre estava intacto quando eu tinha saído da sala de patologia, e mesmo assim, a lâmina não estava mais lá. Alguém tinha entrado, alguém tinha pegado, sem quebrar lacre, sem deixar marca, sem precisar de chave. O diretor técnico pediu meu relatório preliminar. Disse que era para revisão de forma. Só forma. Eu entreguei as folhas que eu tinha preenchido à mão, com letra cansada, mas legível. Ele agradeceu, guardou numa pasta e disse que ia me retornar com as correções necessárias. Correções. A palavra ficou na minha cabeça como bicho que morde por dentro. Saí da sala e voltei para o corredor. Fui direto para o computador da estação de enfermagem e abri o prontuário eletrônico do paciente. Comecei a ler.
Onde eu tinha escrito sem lesões compatíveis com a agressão relatada, agora dizia lesões leves compatíveis com queda ao solo. Onde constava padrão cardíaco atípico, aparecia ritmo sinusal normal, sem alterações. Onde eu tinha anotado temperatura axilar de 33 degrees Celsius, estava escrito 35,8 degrees Celsius, dentro de parâmetros aceitáveis. Eu pisquei. Li de novo. Voltei para o histórico de edições. Não havia registro de modificação. Era como se o texto original nunca tivesse existido, como se minha memória fosse defeituosa. Fechei o prontuário, respirei fundo, abri de novo. O texto continuava mudado. Imprimi. Levei a folha para a luz. As palavras eram outras. Eu sabia o que eu tinha escrito. Eu tinha certeza absoluta. Mas o sistema dizia que eu estava errado. Fui até a sala de descanso, onde alguns colegas tomavam café. Perguntei se alguém tinha notado algo estranho no caso da T3. A Rosana, aquela que tinha visto as digitais perfeitas comigo, olhou para mim com a testa franzida. Perguntou qual T3. Eu falei do paciente da madrugada, o encontrado na Rebouças. Ela deu de ombros. Disse que o plantão tinha sido tranquilo, sem caso marcante. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés, ela estava lá. Ela segurou a mão do paciente. Ela me chamou para ver as digitais. Eu não estava inventando, mas o rosto dela era sincero. Ela realmente não lembrava. Ou achava que não lembrava. Ou tinha sido convencida de que não havia nada para lembrar. Voltei para a estação. Pedi acesso às filmagens do corredor. A técnica de TI disse que a câmera da sala de trauma estava em manutenção naquela noite. Eu perguntei desde quando. Ela checou o sistema. Disse que desde a semana anterior. Manutenção programada. Eu sabia que era mentira. Aquela câmera estava funcionando. Eu tinha visto a luz vermelha acesa. Mas não adiantava insistir. O registro dizia manutenção. Logo era manutenção. Pedi o relatório do SAMU. Veio incompleto. Faltavam campos. Faltava o nome do socorrista que trouxe o paciente. Faltava o horário exato de coleta. Pedi a cadeia de custódia das roupas que eu tinha lacrado. A assistente social disse que uma das embalagens tinha sumido durante o transporte para o depósito de evidências. Erro logístico. Ia abrir procedimento interno. Tudo sempre com um sorriso educado, com tom de compreensão, com aquela voz mansa de quem está tentando acalmar alguém no limite do surto. Como se eu fosse o problema, como se a solução fosse me medicar, me afastar, me convencer de que eu tinha visto errado. No fim da tarde, apareceu um homem que eu nunca tinha visto antes. Terno escuro, sem jaleco, crachá pendurado no pescoço, mas virado para dentro. Ele se apresentou como auditor externo. Não disse de qual órgão, não mostrou credencial. Apenas pediu para conversarmos em particular. Fomos para a mesma sala sem janela. Ele fechou a porta devagar, com cuidado, como quem fecha a porta de quarto onde criança dorme. Sentou na minha frente. Cruzou as mãos sobre a mesa e me fez uma pergunta que atravessou meu peito como lâmina fria. O senhor tem histórico de trauma recente, enfermeiro Moreira? Eu travei. Não respondi. Ele continuou com aquela voz calma, profissional, quase gentil. Perdas familiares, luto não processado, sobrecarga de trabalho. A gente sabe que a área de trauma forense é pesada. A gente entende que às vezes o cérebro cria narrativas para lidar com o acúmulo. Pensei na minha filha, Marina, morta em 2009 numa UTI por uma infecção que começou pequena e virou sentença. Eu confiei no sistema. Eu acreditei nos protocolos. E ela morreu mesmo assim. Eu carrego culpa até hoje. Culpa de não ter insistido mais. Culpa de ter aceitado as respostas prontas. Culpa de ter sido enfermeiro e não ter salvado minha própria filha. E naquele momento, olhando para aquele homem de terno, eu senti que ele sabia disso. Que alguém tinha investigado minha vida. Que alguém tinha vasculhado meu histórico, meus prontuários de terapia, meus arquivos pessoais. E estava usando isso contra mim, não com violência, com delicadeza, com a precisão de quem sabe exatamente onde apertar para quebrar. Ele se levantou, me deu um tapinha no ombro e disse, quase como conselho paternal, que eu devia tirar uns dias de folga,
Que estresse acumulado podia causar episódios de confusão sensorial, que o hospital se importava com meu bem-estar. Saí daquela sala tremendo, não de raiva, de medo. Medo de estar sozinho numa guerra, onde as armas eram prontuários, registros, memórias ajustadas. Onde o inimigo não te mata, só te convence de que você nunca viu o que viu. Naquela noite em casa eu liguei o computador e procurei. Fóruns antigos de saúde, relatos apagados, notas de rodapé em artigos médicos. Encontrei menções soltas. Curitiba, 2012. Enfermeiro relata paciente com anatomia artificial. Caso arquivado. Como delírio. Belo Horizonte, 2014. Médica pede afastamento após atender vítima de acidente sem histórico biológico verificável. Recife, 2016. Equipe de resgate encontra corpo em estado impossível. Investigação encerrada sem conclusão. Sempre a mesma estrutura, sempre o mesmo fim. Relato inicial. Dúvida institucional. Silêncio administrativo. E eu entendi que não era caso isolado. Era padrão. Algo que acontecia de tempos em tempos, em lugares diferentes, sempre deixando a mesma marca. Profissionais de saúde abalados, registros apagados, memória coletiva ajustada. Desliguei o computador. Fiquei sentado no escuro da sala, ouvindo o barulho distante dos carros na rua. E soube com uma certeza gelada que eu não tinha como lutar. Não contra algo que controlava papel, vídeo, sangue e até a memória dos meus próprios colegas. Na semana seguinte, pedi transferência. Não foi coragem, foi desistência. Eu aguentei mais algumas semanas, não por coragem, por teimosia. Pela parte burra do cérebro que ainda achava que se eu me comportasse direitinho, se eu seguisse o protocolo, se eu não fizesse barulho, talvez me deixassem em paz. Mas a verdade é que eu já não era a mesma pessoa. Eu trancava a porta de casa 2 vezes. Conferia a janela do quarto antes de dormir. Acordava no meio da madrugada com a impressão de que alguém tinha passado pelo meu quarto, atravessado o espaço como quem atravessa cortina fina. O sono, quando vinha, era raso, cheio de imagens fragmentadas, a T3 vazia, o lençol com a marca hexagonal, as mãos do paciente, perfeitas demais, frias demais. Eu acordava suado, com o coração batendo rápido, e demorava minutos para lembrar onde estava. Para lembrar que não estava mais no hospital, que eu tinha pedido transferência, que em breve eu ia sair dali, mas até isso sair, eu continuava indo trabalhar, porque eu precisava do dinheiro, porque eu não sabia fazer outra coisa, porque parar significava admitir derrota completa. Foi num dia de outubro de 2017, uma terça-feira comum, sem nada de especial, que a realidade rachou de vez. Eu tinha saído do plantão no fim da tarde, cansado, com aquela dor surda nas costas que vem de ficar em pé tempo demais. Parei num supermercado em Pinheiros, perto da rua Teodoro Sampaio, para comprar café e pão. Coisa simples. Rotina. A vida continuava, mesmo quando a cabeça da gente estava em pedaços. Eu estava no corredor, dos frios olhando os preços sem prestar atenção de verdade, quando vi do outro lado da gôndola um homem pegando iogurte. Ele estava de costas, mas havia algo no jeito dele se mover, nos ombros, na postura. Uma familiaridade que me fez parar com a mão no ar, segurando uma embalagem de queijo que eu nem lembrava de ter pegado. Ele virou o rosto. Meu estômago despencou. Era ele, o paciente da T3. Mesma altura, mesma estrutura facial, mesmos traços simétricos que eu tinha visto naquela noite de agosto. Só que agora ele estava vivo, saudável, corado, vestindo roupa normal, calça jeans, camisa social sem gravata, como qualquer um que passou no mercado depois do trabalho. Eu devia ter saído, devia ter largado o carrinho e ido embora. Mas não fui. Meu corpo se moveu sozinho, como se tivesse sido programado para ir até o fim. Eu empurrei o carrinho devagar, contornando a gôndola, me aproximando. As mãos tremiam, o suor descia pelas costas, mas eu continuei. Quando cheguei perto, ele me olhou primeiro. Não foi surpresa.
Foi reconhecimento, como se já soubesse que eu estava ali, como se tivesse me esperado. Eu parei a uns 2 metros de distância. Ele segurou a embalagem de iogurte com aquela calma irritante, aquela tranquilidade de quem sabe que está no controle. Deu um meio sorriso. Não foi ameaçador. Foi pior. Foi educado. Enfermeiro Moreira, não é? A voz era normal, sem eco, sem distorção, sem nada de sobrenatural. Mas o jeito como ele disse meu nome, com aquela familiaridade fria, me fez sentir nu, exposto. Como se ele soubesse tudo. Cada plantão, cada relatório, cada pensamento que eu tive desde aquela noite. Eu não consegui falar. Só assenti com a cabeça num gesto mecânico, patético. Ele colocou o iogurte no carrinho dele e deu um passo na minha direção. Não foi agressivo, foi casual, como se a gente fosse 2 conhecidos que se encontraram por acaso no mercado. Você é muito competente, sabia? Atencioso, cuidadoso com os detalhes. Eu notei isso naquela noite. A maioria das pessoas não repara, mas você reparou. Ele falava como um superior comentando o desempenho de um funcionário. Elogio técnico, reconhecimento profissional, como se aquilo tivesse sido uma entrevista de emprego, um teste. E eu tinha passado. Eu engoli seco, forcei a voz para sair. Saiu rouca, tremida. O que você é? Ele inclinou a cabeça de leve, como se a pergunta fosse interessante, mas mal formulada. Eu sou o que você viu, temporariamente. Aquele corpo era necessário para a coleta de dados, uma forma transitória, adequada ao ambiente hospitalar. Você entende? Não, eu não entendia, e ele sabia disso. Mas continuou falando com aquela paciência de professor, explicando conceitos simples para aluno lento. Evidências podem ser ajustadas, registros moldados, memórias suavizadas. É um processo delicado, mas eficiente. A maior parte das pessoas aceita a versão corrigida sem resistência. Elas querem acreditar que tudo faz sentido, que o mundo é estável, previsível. Ele pausou. Me olhou direto nos olhos. E o que ele disse a seguir me quebrou por dentro. Mas você não foi suavizado como os outros, enfermeiro. Você foi mantido consciente, propositalmente, porque sua reação era parte do experimento. Pessoas como você são raras, moldadas por perda, por culpa, pela necessidade de provar que não falharam de novo. Ele sabia da Marina, ele sabia da minha filha, sabia do peso que eu carregava, da infecção que matou ela, da minha culpa por ter confiado no sistema. E estava usando isso, não com crueldade, com precisão cirúrgica. Sua filha morreu porque você seguiu o protocolo, não? Foi? Porque você acreditou nos médicos, nos exames, na hierarquia. E agora você vive tentando provar que dessa vez, se prestar atenção suficiente, se documentar tudo certinho, você não vai falhar de novo. Eu senti lágrimas queimando nos olhos, não de tristeza, de raiva impotente, de humilhação. Ele estava me dissecando ali, no meio do corredor de supermercado, entre iogurtes e queijos, como se eu fosse experimento em bancada. Ele deu um passo para trás, pegou o carrinho dele e se preparou para ir embora. Mas antes olhou para mim mais uma vez. E o que ele disse soou como ameaça vestida de conselho gentil. Mude de vida, enfermeiro Moreira. Saia de perto de leitos de trauma. Pare de procurar padrões onde não deveria haver. Você já cumpriu seu papel. Agora viva o que resta com tranquilidade. É o que posso oferecer. Ele virou as costas e foi embora. Caminhou até o caixa, pagou as compras, saiu pela porta automática e desapareceu na calçada. Como qualquer pessoa, normal, invisível. Eu fiquei parado ali, segurando o carrinho, tremendo. As pernas não obedeciam, o peito apertava, eu queria gritar, correr, fazer alguma coisa, mas não fiz nada. Só fiquei ali, paralisado, sabendo, de um jeito absoluto, que eu não tinha como lutar contra algo que controlava memória, papel, vídeo e até a culpa mais íntima que eu carregava. Saí do mercado sem comprar nada. Entrei no carro. Sentei no banco do motorista com as mãos no volante, suando frio, respirando rápido. Fiquei assim por quanto tempo, eu não sei. 10 minutos, meia hora, até o tremor passar.
até conseguir virar a chave e dirigir para casa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado no sofá, com todas as luzes acesas, olhando para a porta trancada, esperando. Esperando o quê, eu não sabia. Mas esperando. Na semana seguinte, assinei minha transferência para uma clínica no interior. Itu, cidade pequena, longe de São Paulo, longe de hospital grande, longe de trauma. Eu disse para todo mundo que era por saúde, por qualidade de vida, por querer sossego. E era verdade. Mas não era a verdade toda. A verdade toda é que eu estava fugindo. Não de um lugar, de um conhecimento, do peso insuportável de saber que o mundo não funciona do jeito que a gente aprende. Que há coisas operando nas bordas, testando, coletando, ajustando, e que gente como eu é útil apenas até certo ponto. Depois disso, é descartável. Eu me mudei em novembro de 2017. Levei pouca coisa. Roupa, livros, os relatórios que eu ainda guardava numa pasta velha, e a memória da T3, que nunca me largou. Não foi coragem que me fez sair de São Paulo. Foi sobrevivência. A parte mais primitiva do cérebro dizendo, ou você sai agora, ou você quebra de vez. Eu escolhi sair. E vivo desde então com a certeza de que fiz a escolha certa. Mesmo sabendo que, no fundo, não foi escolha. Foi permissão. Eu moro desde 2018 em Itu, interior de São Paulo. Cidade tranquila, onde todo mundo conhece todo mundo. Onde o ritmo é mais devagar e o barulho da rua não te impede de dormir. Trabalho numa clínica pequena, de rotina previsível. Pressão alta, diabetes, curativos simples, vacina, atestado. Gente que vem com dor nas costas, com tosse que não passa, com pedido de encaminhamento para especialista. Nada de trauma, nada de sangue, nada de cena de crime. Eu deveria ter paz. Deveria acordar sem susto, trabalhar sem medo, voltar para casa no fim do dia sentindo que fiz meu trabalho e pronto. E tem dias que é assim. Dias em que eu consigo fingir que sou normal, que aquela noite de agosto de 2017 foi só um episódio de estresse, um delírio causado por cansaço acumulado. Mas a verdade é que eu não me livrei daquele caso nem por um dia. Eu olho para rostos, para corpos, procurando o que eu chamo por dentro de perfeito demais. Aquela simetria que não pertence à carne viva, aquela ausência de micro-história que deveria estar ali. Pele que nunca tomou sol errado, mão que não tem cicatriz antiga de corte de faca na cozinha, olhar que não carrega cansaço acumulado de anos. É sutil, quase imperceptível. Mas quando eu vejo, sei. Teve um dia, no ano passado, que atendi um homem de uns 40 anos, disse que estava passando por Itu, viajando a trabalho, e sentiu uma dor no peito. Pediu para eu medir a pressão. Eu coloquei o manguito no braço dele, apertei a borrachinha, ouvi o som do coração pelo estetoscópio. Tudo normal. Só que quando eu olhei para as mãos dele, vi aquilo de novo. Digitais perfeitas, simétricas, organizadas demais. Eu não disse nada. Terminei o atendimento, dei o papel, com os valores da pressão, desejei boa viagem. Ele saiu. Eu fiquei sentado na cadeira com as mãos tremendo, respirando devagar para não entrar em pânico. Nunca mais vi ele, mas sei que não foi coincidência. Foi lembrete. Foi recado. Você ainda está sendo observado, enfermeiro Moreira. Não esqueça. Eu passei a ouvir idosos de outro jeito. Principalmente aqueles que falam de quase morte, de experiência na mesa de cirurgia, de ver luz, de voltar diferente. Eu não rio, não corrijo, não dou explicação científica. Eu apenas anoto por dentro, porque aprendi que tem coisas que a ciência ainda não alcançou, ou que alcançou e decidiu enterrar. Teve uma senhora, a dona Irene, 82 anos, que me contou uma história enquanto eu trocava o curativo da perna dela. Ela disse que tinha morrido durante uma cirurgia de vesícula há uns 15 anos, que os médicos conseguiram reverter, mas que quando ela acordou sentiu que não era mais ela. Não conseguia explicar direito, mas era como se algo tivesse sido trocado, mexido, ajustado, e ninguém nunca acreditou nela. Eu segurei a mão dela e disse com uma sinceridade que assustou a mim mesmo: "Eu acredito, dona Irene." Ela chorou. Disse:
que era a primeira vez em 15 anos que alguém acreditava. Vivo com portas trancadas, não por paranoia cinematográfica, por hábito adquirido. Eu sei que o mundo pode ser reescrito, que prontuários podem ser alterados sem deixar rastro, que memórias podem ser suavizadas, dobradas, guardadas numa gaveta que não é sua, e que se eles quiserem me apagar, não vão precisar de violência. Vão precisar apenas de ajuste administrativo. Eu guardo os relatórios antigos numa pasta dentro de uma caixa trancada debaixo da cama. Sei que não adianta. Se quiserem pegar, vão pegar. Mas me faz sentir que ainda tenho controle sobre alguma coisa, mesmo sabendo que não tenho. Minha mãe morreu em dezembro de 2024, infarto fulminante, em casa, sozinha. Quando eu cheguei, ela já estava fria. O médico legista disse que foi rápido, que ela não sofreu. Eu acreditei porque precisava acreditar, mas na gaveta dela, entre papéis velhos e fotos de família, encontrei uma anotação, escrita com a letra trêmula dela, com caneta azul, num pedaço de papel de caderno. Dizia: Henrique, se você está lendo isso é porque eu já fui. Eu sempre soube que você não estava louco. Eu vi a marca no seu rosto depois daquela noite. Eu só fingi que acreditava nas suas desculpas porque você precisava que alguém acreditasse em você. Cuidado com gente que parece perfeita demais. Sua mãe, que te ama. Eu li e reli aquele bilhete até as palavras borrarem. Dobrei com cuidado e guardei na carteira. Carrego até hoje. É a única prova física que tenho de que eu não inventei nada, de que alguém, mesmo sem entender, viu que algo em mim tinha mudado naquela noite de agosto. Agora eu quero falar direto com você. Adulto, gente que já enterrou alguém, que já segurou mão fria, que já ficou sozinho numa estrada escura sem saber se ia chegar em casa. Eu sei que tem gente me assistindo que já sentiu isso, que já viu algo que não encaixava, que foi convencido de que estava cansado, estressado, confuso. Então eu vou fazer algumas perguntas. E se alguma delas te arrepiar, se te fizer lembrar de algo que você enterrou lá no fundo, comenta. Não para me dar razão, para você mesmo se ouvir. Você já saiu de um hospital com a sensação de que viu alguém que não cabia ali? Alguém que estava vestido certo, falando certo, mas que te deu um frio na espinha sem motivo aparente? Você já teve uma lembrança de velório que ninguém mais confirma? Como se tivesse sido apagada da memória coletiva, mas você jura que aconteceu? Você já percebeu uma coincidência técnica? Uma data errada num documento. Um registro que muda quando você olha de novo. Um exame que desaparece do sistema. E sentiu medo de insistir porque sabia lá no fundo que insistir ia te colocar em risco? Você já sentiu ao lado de um leito que havia alguém observando através de você? Como se você não fosse o profissional de saúde ali. Como se você fosse o objeto do experimento. Você já encontrou, anos depois, um rosto que deveria estar morto? E ele agiu como se a morte fosse só um detalhe administrativo. Um erro de papelada que foi corrigido? Se alguma dessas perguntas encosta em você, se mexe com algo que você tentou esquecer, fala. Não para me convencer, para se ouvir, para saber que não está sozinho. E se inscreve. Não por curiosidade mórbida, mas porque eu sei que tem gente adulta, cansada, que já viu demais e ainda assim ficou sem explicação. Gente que merece ouvir que não está louca. Que o mundo é mais estranho do que a gente aprende na escola. E que às vezes sobreviver é melhor do que entender. Porque eu aprendi uma coisa simples e inquietante ao longo desses 7 anos, morando no interior, trabalhando com gente humilde e dormindo com porta trancada. Existem corpos que não morrem. Eles apenas mudam de formulário, trocam de versão, atualizam. E a gente, os que veem, os que repararam, os que não aceitaram a versão corrigida, a gente vive com esse peso, esse conhecimento que não pode ser compartilhado, sem parecer loucura. Esse fardo solitário de saber que o mundo tem camadas, e que a camada que a gente vê no dia a dia é só a superfície permitida. Eu não tenho resposta, não tenho explicação, não sei quem são eles, de onde vêm, o que querem. Só sei que estão aqui, que testam, que coletam, que ajustam
e que gente como eu é tolerada até certo ponto. Depois disso é afastada, suavizada ou apagada. Eu ainda estou aqui porque obedeço, porque não faço barulho, porque aceitei meu lugar. Mas sei que um dia, talvez em breve, talvez daqui a anos, vão vir buscar. E quando vierem não vai ser com violência, vai ser com gentileza, com um sorriso educado, com um convite para uma sala sem janela onde alguém de crachá vai me explicar que eu tive um episódio, que preciso de ajuste, que é para meu próprio bem. E nesse dia eu não vou resistir, porque aprendi que resistência é ilusão. A única escolha real que a gente tem é quanto tempo consegue manter a própria versão da história antes de aceitarem a versão deles. Por enquanto, eu ainda tenho a minha, e estou contando para você enquanto posso, enquanto minha memória ainda é minha, enquanto as palavras ainda saem da minha boca do jeito que eu lembro, não do jeito que alguém decidiu que eu deveria lembrar. Grava isso, anota, guarda, porque histórias como essa têm prazo de validade, e quando o prazo vence, elas simplesmente deixam de ter acontecido. Nota final, encontrada junto com este arquivo. Esta gravação foi localizada em dezembro de 2025, dentro de um pendrive guardado numa gaveta trancada, após o desaparecimento de Henrique Augusto Moreira. Oficialmente, nenhum registro hospitalar ou policial indica qualquer anormalidade relacionada ao caso citado. O enfermeiro foi reportado como desaparecido por vizinhos após não ser visto por 3 dias consecutivos. A casa estava trancada por dentro. Não havia sinais de violência. Apenas um bilhete manuscrito sobre a mesa da cozinha, com uma única frase: "Eu vi. E eles sabem que eu vi."